título da nossa lição, que é a sexta lição, é habitando. Falando aqui dessa expressão, deste tema, está subjacente a ideia da ação do Espírito Santo na vida dos crentes. E essa ação do Espírito Santo só se concretiza mediante a salvação, mediante a regeneração. E essa regeneração, nós sabemos, que abre caminho para o processo de santificação. Que a santificação depois culmina com a glorificação. Pronto. Isso são os trâmites da salvação. Mas, para que o poder de Deus habite em nós, há um pressuposto que nós devemos reunir, que é, desde logo, através da fé, abraçar a mensagem do Evangelho. A partir do momento que nós abraçamos a mensagem do Evangelho, nós aqui estamos a beneficiar de todas as graças terrenos espirituais de Deus. E Deus, em consequência disso, também habita em nós. Naturalmente que nesta epístola aos Efésios, nós já tínhamos visto anteriormente como é que isso se processa, mas de forma enfatizada no capítulo 2, o apóstolo Paulo mostra que todo este processo, que todas estas benevolências divinas, estas graças salvíficas, resultam única e exclusivamente de Deus, ou seja, a iniciativa parte de Deus, não do homem. Por isso, ninguém tem que se vangloriar, diz no capítulo 2 desta mesma carta. Ninguém tem que se vangloriar por estar neste processo, por beneficiar da graça de Deus e por fazer parte da família de Deus. Não há motivos aqui para vangloriar. Mas nós sabemos que, a partir do momento que estamos neste caminho, temos também obrigações. E essas obrigações não é propriamente uma obrigação que podemos considerar humana. Porque obrigação, numa perspectiva humana, é uma coisa enfadonha, é uma coisa cansativa, é uma coisa que, na generalidade das situações, não nos dão prazer, não nos dão gozo, porque é uma obrigação, como a palavra propriamente diz. Tem uma conotação imperativa. Se calhar nós deleitamos mais com os direitos, porque os direitos são privilégios, embora em determinados casos também obrigações, também acaba por estar associado a certo privilégio, mas tem sempre um caráter injuntivo, imperativo, e etc, etc. E tudo o que é imperativo, pelo menos, causa-nos alguns certos desconfortos, porque podemos não querer propriamente cumprir com aquelas obrigações. Posso passar a dar alguns exemplos. Obrigações civis, pagar os impostos. Somos obrigados a pagar os impostos, pelo menos aqueles que trabalham. Mas se forem perguntar, se calhar as pessoas que pagam os impostos, a maioria das pessoas se calhar poderão dar resposta de que eventualmente não estavam dispostas a pagar, porque estão a tirar parte do seu ordenado para pagar. Pronto. E isto estou a falar das obrigações civis. Como estou a falar agora, temos hoje aqui eleição, quem é português, embora já isso não tenha propriamente um caráter, é mais, embora uma obrigação, mas é facultativo, porque pode ter aquelas obrigações facultativas, aquilo mesmo que são imperativos. Aqui há uma obrigação de aqueles que são nacionais de poderem votar, mas naturalmente podem também optar por não votar, embora é uma obrigação cívica, mas acaba por ser facultativa. Mas o que eu estava a querer mostrar é que, na parte daquilo que nós consideramos obrigações, aquelas injuntivas, imperativas, quer dizer, cria em determinadas situações algum certo tipo de desconforto, porque pode não coadunar com aquilo que são as nossas expectativas.
somos obrigados. Aliás, mesmo a começar no conceito familiar, passando no conceito acadêmico e no conceito laboral, nós temos obrigações. A pessoa, quando é um trabalhador, tem um direito do salário, mas a par deste direito de salário, tem um direito de trabalhar. E nesse trabalho, às vezes, ele é dado ordens e em muitas situações ele tem que cumprir, mas não é que é de bom grado cumprir aquelas ordens que o chefe dá, o patrão dá, etc, etc. Pronto. Mas, sem delongar muito nisto, é para mostrar que, a par dessa situação, e quando nós falamos numa perspectiva espiritual, as obrigações que temos direito, as obrigações que temos, não são propriamente similares àquilo que podemos considerar na vertente humana. Porque são obrigações que dá próprio gozo a um regenerado no Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque todo aquele que nasce de novo, ele tem prazer em cumprir a lei de Deus, porque a lei de Deus é perfeita. Nenhuma lei que tem mancha de injustiça, de arbitrariedades e de outras situações. Como é uma lei justa, é uma lei perfeita, é uma lei igual, é uma lei que tem próprios benefícios em cumprir, logo pode ser vista como propriamente os privilégios, os direitos. Fazer parte disto e cumprir com essas obrigações é um privilégio, logo tira o caráter, aquele caráter negativo, humanamente falando, das obrigações. Logo, é um privilégio fazer parte da promessa de Deus, fazer parte da graça de Deus e, em consequência disso, poder também cumprir aquilo que são trames dessa mesma graça. Pronto. Logo aqui não há aquilo que podemos considerar, enfim, cansaço em cumprir. E se a pessoa está a ter essa postura, é porque está a ter limitação daquilo que deveria ser a sua postura cristã. Nós sabemos por experiência prática, por experiência até das nossas vidas, há determinadas coisas que às vezes nós fazemos, cumprimos, é mais por uma questão às vezes ritual ou uma questão, enfim, de procurar até erradamente uma legitimação dos terceiros, das pessoas que nos vão vendo, sem propriamente ter aquele fulgor missionário que se espera do servir. Pronto, há pessoas que na igreja, até crentes, que às vezes estão a fazer trabalhos de Deus e estão desanimados ou nem querem fazer. Pronto, tem que fazer porque se calhar os pais lhe obrigam, ou a família, ou a igreja, ou para ficar... Pronto, vão cumprindo como ritual. Essa visão é uma visão errada, distorcida e que demonstra uma não assimilação daquilo que é a verdade da salvação. Porque todos aqueles que têm a noção correta, a noção exata daquilo que são as graças, a maravilhosa graça da salvação, ele, enfim, estará sempre confortável em fazer a obra de Deus, em estar em predisposição para servir a Deus em todos os contextos, mesmo aqueles contextos humanamente que poderão parecer desfavoráveis. Pronto. Mas eu estava a falar do tema que é habitando. E esse ato aqui, como eu referi inicialmente, está subjacente à ideia de Deus tomar posse da nossa vida através do Espírito Santo. E isto só acontece com a salvação. Mas os textos que serão objeto da nossa meditação é mais propriamente o capítulo 4, capítulo 3, de versículo 14 até 21. Logo no versículo 14, o apóstolo Paulo diz: por causa disso, portanto, por causa disso. Por causa de quê? Nós temos que ver nos versículos anteriores, porque ele dá ênfase, sobretudo no versículo 13, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Mas não é só não desfaleçais, quer dizer, aqui retrata uma situação de problema,
como aquilo que podemos considerar também, às vezes, contradições e contrariedades da própria vida cristã. Aliás, como eu estava a mencionar, aquilo que humanamente poderá parecer uma desvantagem, uma obrigação que tem caráter negativa, mas o crente tem que olhar com isso com fé e com bênção, porque está tudo encerrado o conceito da bênção para aquele que zelosamente cumpre esses deveres cristãos. Por isso, o apóstolo Paulo fala essa tônica, portanto, por causa disso, mas não é só nestes versículos, isso tem que ser visto em todos os quase versículos que ele vai enumerando as próprias problemáticas da vida cristã e os mistérios que são subjacentes à vida cristã. Aliás, nós falávamos ainda na semana passada sobre o conceito da própria revelação desse mistério. Embora esse mistério é revelado, mas não é revelado a 100%. Nós não temos a noção exata, plena e definitiva deste mistério. Mas nós fomos revelar aquilo que devemos saber para o nosso aperfeiçoamento, para vivermos plenamente com Deus. Mas todos estes mistérios, todas essas evidências das graças de Deus, todas as problemáticas, os prós e os contras, aliás, não se pode falar contras, mas aqui falando humanamente, contras, ou aquilo que poderá parecer contras, os obstáculos, os sofrimentos, as dificuldades que vão surgindo, não deve ser causa impeditiva para nós, enfim, demonstrarmos vigorosamente a nossa fé no Senhor Jesus. Por isso, ele evidencia esta tônica. Por causa disso, ou portanto, tendo em conta o que foi dito, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, aqui ele invoca um princípio, um ideal cristão que todos os crentes também devem ter perante algumas incompreensões, algumas contrariedades, alguns desencontros que vamos tendo na perspectiva cristã. Temos que orar, quer dizer, pôr de joelho. Mas aqui ele fala, além de essa ideia, por isso eu ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não fala aqui diretamente da oração, mas nós subentendemos quando uma pessoa está de joelhos, ela está a orar, está a falar com Deus. Mas põe os joelhos perante o Pai. Ele evidencia aqui Deus como sendo Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todas as graças nós recebemos através do Senhor Jesus Cristo, mediante o Senhor Jesus Cristo. Eu ponho de joelhos. Aqui uma reverência em relação a Deus. Quer dizer, ao aproximar de Deus, ao falar com Deus, há aqui uma reverência que se espera dos cristãos para ajoelhar. E temos muitas evidências disso na Bíblia e que nós somos também encorajados a seguir estes mesmos modelos. Me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Repare, o crente tem que falar do Pai, quer dizer, ter a faculdade de chamar o Pai, porque nós já somos batizados, nós já somos adotados na família divina. E Deus agora é o nosso Pai. E nós não temos que ter nenhuma hesitação em de considerar Deus o nosso próprio Pai. Mas Deus é o nosso Pai através da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi o intermediário dessa ligação, dessa reconciliação que nós falamos em outros contextos, dessa nossa justificação aos olhos de Deus. Por isso ponho-me de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma por nome. Ou seja, a graça salvífica de Deus leva-nos ao patamar de sermos considerados filhos de Deus, de tomarmos o nome, que é o nome divino. Aliás, quando vemos questões das filiações, as pessoas têm nome,
começarem a perguntar-vos aqui os vossos apelidos em consequência dos nomes dos vossos progenitores. Quer dizer, ninguém nasce e vai tomar apelido de outra pessoa ali que não faz parte do seu círculo familiar. Então, eu sou Vieira porque os meus progenitores são Vieira. Podia ser da Silva, ou da Costa, ou Gomes, ou enfim, outro tipo de apelido. Mas eu sou Vieira em consequência de uma herança familiar. Da mesma forma também vocês têm os vossos apelidos, tendo em conta a vossa herança familiar. A pessoa toma nome por causa do círculo em que ele pertence, círculo familiar. Mas se repararem, o apóstolo Paulo, ele fala aqui, quer dizer, nós dirigimos a um pai. Se nós dirigimos a um pai, está a falar dos crentes, nós só temos um pai, não temos vários pais. Não, só temos um pai. E este pai é que nos dá nome. E todos nós temos, como sendo a família já, uma família, nós passamos a ter o mesmo, tomamos o mesmo nome deste nosso pai. Estão a ver o grande mistério disso. Mas ele antes disso fala da qual toda a família. Aqui quando fala toda a família, não está a falar que não está a falar da diversidade familiar. Mas através da diversidade das nossas famílias, nós passamos a ser um. Eu não sei como perceber. Aqui no conceito cristão não há diversidade familiar, não. É só uma família que toma nome de Deus. Mas essa família vem num contexto de diversidade. Se repararem, mesmo ele vai mostrar noutros contextos que uma vez que somos salvos, em livro de Gálatas, não se coloca a questão de ser judeu ou não judeu, ou escravo ou livre, e nós podemos estender isso pobre ou rico, letrado e iletrado, baixo, curto, cheinho, magrinho, não se coloca, branco, preto, enfim, amarelo e qualquer outro. Isso já não se coloca. Por quê? Porque nós já todos bebemos da mesma graça e fazemos parte da mesma família. Ora, se as pessoas fazem parte da mesma família, ninguém reclama que é superior ao outro. Por exemplo, do ponto de vista humano ou legal, os familiares, sobretudo, da linha reta, que advém também a linha colateral, os irmãos, eles não têm proeminência na herança familiar. Vocês sabem isso. Quer dizer, se tem uns progenitores e os progenitores vierem a falecer, os filhos são todos herdeiros legítimos para herdar os bens dos progenitores. O filho mais novo não pode achar que ele tem mais, privilégio de herança do que o filho mais velho e vice-versa. Do ponto de vista legal, eles são todos iguais e têm toda a mesma parte ali na herança que os pais deixam. Isto é, a cota indisponível, porque não vou entrar agora nestas matérias, que são matérias muito complicadas do ponto de vista direito das sucessões. Até falo primeiro direito da família e depois direito das sucessões, porque depois, dependendo de cada caso, às vezes os pais tentam contornar às vezes, mas aquilo que são cota indisponível, que os pais, por causa da riqueza que têm, não podem tocar, a lei não permite eles desfazerem dessa cota, os herdeiros, os filhos, têm todo o mesmo direito. E nós até vemos isso também na nossa própria família. Os nossos pais podem até ter algum preferido, não sei o quê, mas no cúmulo geral tentam tratar todos da mesma forma. Pronto, humanamente podem ter alguns desequilíbrios, mas isso é uma componente humano que nós não podemos gostar 100% de uma pessoa, por mais que agora eu gosto de vocês como crentes, eu não posso gostar do Davi e o Hugo da mesma proporção. Como digo Davi e do João Paulo Martins, da mesma forma, como digo da Isabel e de Eustáquio, da mesma forma. Qualquer um de vocês, o ser humano, por sua própria natureza pecaminosa, tem sempre
essas limitações. Os pais não gostam dos filhos da mesma proporção. Os próprios cônjuges não gostam da mesma proporção. Há sempre um que vai ter mais gostar mais do que o outro. Não quer dizer o outro não gosta, mas é o grau de gosto. Quer dizer, é multifacetado, etc, etc, por causa da própria tendência humana. Mas isso não tira o mérito que há aqui um princípio no geral da não discriminação e da não superioridade. Nenhum filho, nenhum pai, a não ser o pai que não está no seu perfeito juízo, que não tem as noções básicas do conceito da pedagogia, que vai sentar com os filhos e vai dizer, olha, eu gosto mais de ti do que o outro, esta aqui não presta, tu és melhor. Mesmo que há filhos que não prestam, os pais, pelo menos que têm a noção que sabem coisas, há coisas que não precisa verbalizar, estão a perceber? Pronto, mas isso é outra história. O que eu quero mostrar é que, numa perspectiva familiar, quando se coloca a questão daqueles que tomam o nome dos seus progenitores, eles beneficiam de todos os direitos associados a esses mesmos progenitores. Não há diferenciação. Estão a perceber? Um pode ser até mais ajuizado do que o outro, ou mais inteligente do que o outro, ou mais dado à família do que o outro, mas se algum problema acontecer, eles todos têm a mesma pé de igualdade do ponto de vista legal para reclamar as heranças que advêm dos seus progenitores. Da mesma forma, numa vertente mais perfeita da lei de Deus, apesar de nós somos, enfim, alcançados de múltiplos contextos, porque os crentes não somos propriamente de mesmas realidades, somos de países diferentes, do contexto educacional diferentes, de forma de pensar diferentes, de outras situações de realidades completamente diferentes. Mas a partir do momento que nós somos beneficiados da graça de Deus, já está fora de questão de alguém querer ter a pretensão de ser superior ao outro. Essa ideia é completamente errada. E se alguém tiver isto é porque não tem a noção daquilo que são as verdades da salvação. O apóstolo Paulo usa aqui, da qual toda a família nos céus, a família dos crentes, de múltiplos contextos, múltiplas coisas, tomam o nome. Quer dizer, tomam o nome que é? O nome, através do Senhor Jesus Cristo, podemos chamar Deus por Pai. Quando o homem perdeu a condição natural, que outrora foi criado, perdeu esse estatuto de poder fazer parte de Deus, ele foi expulso. Mas Deus, entretanto, resgatou, proporcionando-lhe a graça. E aqueles que bebem desta graça, que são beneficiários, novamente retomam aquela condição original de poder chamar Deus por próprio Pai. Mas depois no versículo 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no amor, no homem interior. Ou seja, uma vez que tomamos o nome de Deus, o apóstolo Paulo está a fazer uma oração, mas essa oração ao mesmo tempo é uma oração que está a afirmar grandes verdades teológicas da salvação, do qual toda a família, fala nos céus e na terra, toma o nome, para que, a partir do momento que nós tomamos este nome de Deus, este nome do nosso Pai, através, segundo as riquezas da sua glória, porque Deus, Ele é glorioso. O nosso Deus, Ele habita nas mais infinitas glórias que nós não podemos compreender. Segundo as riquezas, ou seja, e não só aqui a glória, antecede aqui a questão da riqueza. E aquilo que eu estava a dizer, nós estamos agora neste passo da oração que o apóstolo Paulo está a dar. Ele está a afirmar aqui a verdade de herança que nós estamos a beneficiar por sermos filhos de Deus. E essa herança parte logo segundo as riquezas da sua glória. São dois grandes atributos aqui e também qualificações que ele vai evidenciar deste nosso Pai. Não é um pai pobre, não é um pai que, enfim, qualquer. Quando falamos humanamente, há pessoas que não têm orgulho dos seus pais, tendo em conta o percurso, complicado, o percurso de desvios de determinados trâmites que a sociedade traça como sendo o ideal.
Há pessoas que não têm orgulho nos seus pais. E mesmo isso, quer dizer, perdem todo aquele fervor, até amor, etc, etc. Mas este pai que nós estamos a falar é um pai que tem tudo. É um pai na mais completa acessão da palavra. Porque a partir do momento que nós tomamos o seu nome, nós também beneficiamos aqui. Não é um pai pobre. Naturalmente que nós, os cristãos, não damos aqui ênfase própria à riqueza, porque essa riqueza até que está a falar aqui é uma riqueza que vai muito mais além do que a riqueza material que os humanos procuram de forma afincada. Vai muito mais além. Está a falar de todas as riquezas, quer sejam terrenas, quer sejam espirituais, quer sejam outras riquezas que até desconhecemos, que nem sequer sabemos. Ele tem tudo, é um pai que tem tudo. Ele faculta tudo o que é de bom e de perfeito. Repara aqui, para que segundo as riquezas da sua glória, quer dizer, nós aqui, para beneficiarmos segundo as suas riquezas, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. Há três coisas aqui. Riquezas, beneficiar, tomar a herança das suas riquezas. Nós somos ricos. Todos os crentes são ricos no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo evidencia isso em carta aos Coríntios. Alguns acham que somos pobres, mas nós enriquecemos todos os dias. Quer dizer, creio que é no capítulo 4 ou 6 que ele evidencia esta verdade. Uns acham que nós somos tristes, mas o crente está sempre alegre. O crente, apesar daquilo que o mundo pode olhar, de achar que nós somos tristes, nós somos sempre alegres. E outros acham-nos que estamos a sofrer, mas nós não estamos a sofrer. O apóstolo Paulo mostra esse paralelismo. E a vida cristã, noutra carta, Timóteo, a vida cristã é grande fonte de lucro. É das maiores riquezas que pode ter. Isto é, se for praticado de consciência pura, não consciência adulterada, etc, etc. A vida cristã é uma vida rica, plena em todos os sentidos. Por isso, porquê? Porque o nosso pai é um pai rico e nós herdamos essas mesmas riquezas. E aqui a riqueza aqui não se trata aqui numa vertente humana. Vai mais do que a riqueza humana e ultrapassa a nossa dimensão. E aqui a ideia da riqueza e também da glória. Nós somos transformados de glória em glória, até chegarmos àquele ponto que é a glorificação final nas bodas do Cordeiro. Todos os dias os crentes são transformados de glória em glória. Mas não é só nisso, também no poder, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Repare, três atributos aqui de Deus. Deus é um Deus rico e os crentes também são ricos. Deus é um Deus de glória e os crentes também são glorificados todos os dias. São transformados de glória em glória todos os dias. O Deus é um Deus de poder. Nós também temos o poder. Nós somos conferidos o poder através de Jesus Cristo, através do nome de Jesus Cristo, inclusive de derrubar e derrotar o poder do diabo. E nós temos que saber que essa certeza é um poder que temos que usar todos os dias, inclusive naqueles momentos muito mais complicados de nós termos a ousadia de usar plenamente, porque é o nome que tem poder. No nosso contexto cristão tradicional, nós não enfatizamos isto muito, por causa de algum complexo mais, enfim, tendo em conta os movimentos pentecostais e neopentecostais, que fazem uso, que nós entendemos que às vezes exageram. Mas uma coisa não tira mérito à outra. Os crentes têm sempre que usar o nome de Jesus, mesmo aquelas situações que pode parecer situação muito difícil, porque o nome de Jesus tem. Nós temos que usar sempre o nome de Cristo. Quer seja em qualquer situação que nós sabemos que estamos a ser confrontados. Às vezes pode acontecer, e mesmo até nos sonhos, pesadelos que vêm a nós, porque nós temos que saber que ao mundo espiritual é um mundo, quer dizer, que está em guerra permanentemente com os crentes. E também afere-se a um crente nestes momentos. Nós quer estejamos a dormir, quer estejamos num contexto assim, quando nós percebemos que
alguma coisa não está a correr como normal, nós temos que usar o nome de Jesus Cristo. Isso é uma ferramenta muito poderoso para derrubar todos os poderes, enfim, que nós não visualizamos, mas que existem e que nem devemos negligenciar, etc, etc. Isto digo, até das vezes as pessoas que vêm com propósitos diabólicos para tentar, enfim, lançar anátemas contra a nossa vida, nós temos que repreender essas pessoas em nome de Cristo. E nem temos que ter nenhuma hesitação nisto. Estão a perceber? E eu já tive, como eu estava a dizer, eu já tive ocasiões que eu tive que usar mesmo isso. Porque às vezes as pessoas falam isso, não é propriamente elas que estão a falar. Estão a perceber? Mas isso é preciso todo um conceito de discernimento e também uma preparação espiritual para isso. Pronto. Mas eu estou a falar desse exemplo e falo pelas minhas experiências das coisas como, enfim, vou, enfim, coordenando, acionando estas ferramentas porque nós temos um poder e este poder tem que ser usado. Pode ser usado através da oração e pode ser usado num contexto em que nós estamos a ser, enfim, intimidados, porque o diabo quer intimidar os crentes e muitos crentes deixam-se atemorizar com essas intimidações. E quando nós sentimos que estamos a ser intimidados, temos a autoridade para usar esse nome de Cristo. E este nome, e certamente quando usam este nome, vão ver o impacto que tem e a reação que advém dos terceiros e vão perceber que de facto é um nome poderoso. E este nome está associado à ideia do próprio poder. Pelo menos no contexto em que nós usamos, se eventualmente estivesse ali associado poder às trevas, esse poder vai fugir. Isso sem margem para dúvidas. Mas lá está, como eu estou a dizer, esses cristãos precisam ter uma visão espiritual e discernimento apurado. E que o que nós vemos é que no nosso contexto denominacional, as pessoas, enfim, negligenciam esta faceta. E ao negligenciar essa faceta, eles são intimidados pelo próprio diabo e não têm resposta. Parece que não têm resposta, parece que estão amedrontados. Mas nós temos esse poder para usar deste poder. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo em muito contexto, quando o próprio diabo queria tentar condicioná-lo, ele usava isso, e mesmo apóstolos de Paulo, os santos homens de Deus, e na história do cristianismo. Mas atenção, está aqui três questões que eu estava a falar, que nós temos: a riqueza, e depois a glória e também o poder. Mas esse poder é o poder do Espírito no homem interior. Ou seja, é um poder que encarna em nós, através da nossa abertura, através da graça regeneradora, que está associada à graça, e habita em nós. Nós temos Deus em nós. Nós temos o Espírito Santo em nós. Ao ter o Espírito Santo, é um espírito de poder. É um espírito que nos faculta poder. Poder para derrotar o inimigo, os seus planos maus, e poder para poder compreender, como nós vamos ver, todas as coisas associadas à vida cristã. E depois no versículo 17, para que Cristo, reparem, esse poder de Deus é um poder interligado. É um poder que se manifesta na própria Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele fala de Deus e fala a ação de Deus mediante o Senhor Jesus Cristo e fala do Espírito Santo, a Trindade. Porque ao Espírito Santo, no versículo 17, no versículo 16, finais do versículo 16, o poder pelo seu Espírito. E esse Espírito aqui, Espírito Santo, no homem interior. Depois no versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Quer dizer, esse mistério que nós podemos considerar, esta graça salvífica, ele está ancorado na ideia do amor, porque o nosso Deus é amoroso. Nós, a partir do momento que tomamos o nome do nosso Deus, nós passamos a herdar todas as qualidades, naturalmente numa condição inferior, de atributos que são atributos de Deus. Já falámos aqui da riqueza, já falámos da glória, já falámos do poder. Agora, estamos a falar aqui do amor. Reparem aqui, para que Cristo habite pela fé, só Cristo pode habitar em nós pela fé, porque pela fé sois salvos, pela graça sois salvos mediante a fé. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração,
a partir do momento que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Quer dizer, aqui usa um conceito que é um conceito de fundação, de próprio alicerce. Como é que os edifícios são projetados e construídos? Eles estão arraigados e alicerçados. E esse alicerce aqui, que ele fundamenta, tem que estar ancorado no amor. Ou seja, tem que estar coberto do amor. O amor tem que fazer parte da essência da vida cristã. Sem o amor, é tudo uma falácia, é tudo uma hipocrisia, é tudo uma camuflagem, é tudo, enfim, outras coisas mundanas que não interessa aqui mencionar, mas não tem nada de divino. Porque Deus, o amor, espera também que os seus filhos cultivem os atributos do amor. Ora, fundar no amor. Para quê? Para poderes perfeitamente, porque através desse amor, o amor é o selo que autentica que nós beneficiamos da graça de Deus. Porque Deus é amor, os filhos de Deus têm que ser amorosos. E essa autenticação da graça de Deus mediante amor, o que é que nos habilita? Ele nos habilita para que, reparem aqui nos versículos, poderes perfeitamente compreender compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Repare que isso são... Quer dizer, eu estava a estudar o alcance, aqui o comentário sobre este versículo. Este versículo é rico em vários... na toda a sua dimensão, que os próprios teólogos têm algumas dificuldades de explicar. Reparem só uma coisa aqui. Quer dizer, ancorados na ideia do amor, que é para poderes perfeitamente compreender em todos os santos, ou com todos os santos, reparem aqui, quer dizer, para poderes compreender, mas a ideia de compreender não está dissociado da família que nós falamos, e essa família é a igreja. Quer dizer, nós temos que, ao estarmos arraigados, de podermos compreender, mas é compreender, não é naquela ideia de autovaidade. Eu sou que tenho que compreender, os outros não. Eu sei mais, os outros não. A sabedoria do cristão, do crente, tem que ser baseado num conceito da própria igreja. Quer dizer, é um conhecimento coletivo que as pessoas têm que procurar saber, mesmo sabendo, tenho que achar que o outro sabe mais do que eu, e eu sozinho só não sei mais do que todos, porque cada um tem a sua graça, os seus dons espirituais. É com base nisto que Deus vai operando. Mas reparar aqui, para que poderes perfeitamente compreender, desde logo humanamente, perfeitamente compreender. Ninguém consegue compreender perfeitamente. Quer dizer, isto aqui, o apóstolo Paulo usa essa figura. Ninguém consegue compreender perfeitamente. Já falei aqui, aliás, o apóstolo Paulo tem esse estilo próprio de escrita. Ele, quando falou em 1 Coríntios sobre o amor, fala ainda que eu falasse toda a língua dos homens, e ainda que eu conhecesse todos os mistérios. Nós sabemos, ninguém sabe falar. Quer dizer, há pessoas que são poliglotas, mas eu não conheço ninguém que consiga falar 30 e tal línguas. Só no meu país nós falamos 40 e tal dialetos, que são línguas. 40 e tal. Eu não conheço ninguém que consiga falar mais do que 40, 50 e tal línguas. Mas já viram no mundo quantas línguas é que existem? Pronto. Mas, além disso, mesmo até as nossas áreas de especialidade, ninguém sabe nada. Mesmo aqueles professores ditos catedráticos, eles não sabem tudo. Quer dizer, eles não sabem tudo. O conhecimento isso eu estou a falar em todas as áreas do conhecimento. Quer seja na culinária, uma pessoa que cozinha bem não quer saber que sabe fazer todos os pratos que existem no mundo. Pode até poder saber, mas fazê-lo com a perfeição não consegue. É essa coisa até da língua. As pessoas dizem, falam muitas línguas. Nós só falamos língua, se conseguimos ainda falar melhor a nossa língua materna, mas mesmo assim ainda ficamos muito aquém. Muitas palavras não conhecemos. As pessoas que são de cá conhecem todas as palavras na língua portuguesa. Naturalmente que não. Se forem falar com um linguista, ou por exemplo para falar até escrever, só vão dizer, tem ainda que aprender muito. Nós não conhecemos. O conhecer, isso não quer dizer que não conseguimos falar, não conseguimos transmitir, não dá para escrever. Podemos fazer isso, mas não conseguimos fazer isso na perfeição, ficamos sempre aquém. Mas nota, o apóstolo Paulo usa aqui para que poderes
perfeitamente compreender. Essa ideia que eu queria mostrar, nós nunca conseguimos compreender perfeitamente. Vou dar um exemplo. Nós convivemos com os nossos pais, os pais convivem com os filhos. Os pais agora vão dizer que conhecem os filhos perfeitamente. Não conhecem. Conhecem limitadamente. Da mesma forma, os filhos conhecem os pais também de forma superficial. Os cônjuges e os amigos e por aí fora. Portanto, nós conhecemos aquilo, coisa. Por isso, às vezes, as pessoas surpreendem-nos. Porque nós julgamos, conhecemos as pessoas e depois eles vêm a ter comportamentos que nos escandalizam, etc, etc. Mas pronto. Apóstolo Paulo fala para que poderes perfeitamente compreender com todos os santos, reparem aqui, compreender com os santos, não mais do que os santos e fora do contexto dos santos. Há pessoas que acham que a vida cristã eles podem vivê-la sozinha. Não, isso está errado, completamente errado. As pessoas que querem ser eremitas, de isolar agora, só aqui eu posso estar no meu cantinho, ler a minha Bíblia e orar, isso está muito errado. Isso é um pensamento diabólico. Todo o conceito cristão tem que ser na igreja, tem que fazer parte da comunidade, porque é lá que Deus é dado glória através da nossa vivência. Se alguém tiver outro conceito diferente, ele está a ser influenciado pelo poder das trevas. Reparem aqui, esse conhecimento que vai nos ajudando a nutrir, a ser bem-sucedido a vida cristã, eles têm que ser associados aos santos. E essa ideia aqui dos santos é da igreja, para poderes, versículos 8, perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Aqui quatro coisas que ele menciona. A largura. A largura é o quê? É de compreender holisticamente a graça de Deus. Nós perguntamos, já disse que nós não podemos compreender. O conceito da graça, quando forem ver, estudar aqueles livros mesmo de teologia, o conceito da graça é um conceito praticamente ambíguo. Quer dizer, os próprios teólogos, homens reputados para falar da graça, cada um tem um conceito próprio da graça. E há um entendimento. E nós, quando vemos o processo da salvação, que é um conceito ainda mais básico e elementar, há grandes divergências doutrinárias. Daquele que entenda como é que a graça se opera, se faz parte da colaboração humana ou divina. É um tanto de doutrina que a pessoa até às vezes perde-se naquilo. Quer dizer, o conceito da graça é um conceito arbitrário. Não se percebe bem. E mesmo quando falamos do amor de Deus, como é que esse amor se processa? Quer dizer, nós temos noções gerais, mas quando vai entrar em casos concretos, é muito complicado, é muita palha de teologia, etc, etc. Mas ele fala aqui de compreender largura. Largura é o quê? É ter a dimensão da graça. Naturalmente, como eu estava a dizer, é impossível. A dimensão da graça. O porquê desta graça e qual é a finalidade desta graça. Isso é a ideia da largura. Quer dizer, nós quando vemos para aqueles que estudam áreas de engenharia, sobretudo de engenharia civil, quando faz fazer um projeto, tem que ter as noções exatas das medições, porque se perder com as medições, vai ter problemas na construção do edifício. As medições têm que ser muito bem conectadas e têm que corresponder às linhas exatas para quê? Para poder criar harmonia para o edifício levantar. É preciso ter, sim. No comentário, nessa perspectiva de conceitos como, por exemplo, largura, nós vamos compreender que é realmente infinito, nós não conseguimos compreender essa largura. Não podemos compreender, mas temos de ter algumas noções. Pronto, isso que eu estava a dizer, porque ninguém pode compreender o conceito, a largura da graça, isso que eu estava a dizer. O conceito da graça é um conceito muito complicado, muito difícil, muitas divergências. Eu vou perguntar como é que nós somos salvos. Só para terem a ideia de um conceito, mesmo a nossa igreja, que é uma conceição calvinista, que vem de uma herança calvinista. Se vocês forem ver lá no calvinismo, há várias teorias sobre a graça. Calvinismo moderado, calvinismo radical, calvinismo... E dentro deles é tanto conceito ali, quer dizer, é importante estudar, mas isso é para ver a complexidade dessas coisas. E como é que isso se atribui ao processo, até o processo da glória? É muito complexo, são coisas que nos ultrapassam. Mas o mínimo que se espera para sabermos, temos que saber, e creio que todos nós sabemos isso, que é pela graça somos salvos. Isso já é suficiente. Agora, todas as pormenorizações doutrinárias, isso se forem ver, procurem um dia ir ali à Livraria Batista e escolher, e até livros são muito caros, livros muito caros de teologia, a teologia mesmo típica, pura.
Vocês vão ver lá várias formas. Isso só falando ainda da ala tradicional. Depois, quando vai mencionando a parte católica, ortodoxa, quer dizer, tantas doutrinas ali que se perdem. Mas pronto. O que eu estava a mostrar aqui, temos que compreender parcialmente, embora o apóstolo Paulo use aqui perfeitamente, a largura. Mas além da largura, o cumprimento. Quer dizer, o cumprimento, o porquê desta graça, porquê que começou e onde é que ele vai acabar. Nós sabemos que a graça começou, sobretudo por amor infinito de Deus, de dar o seu Filho para morrer por nós. E isso vai culminar com a glorificação no céu. Logo, é o cumprimento da graça, de onde começa e de onde vai. Nós sabemos isso. Agora, o que é que envolve lá dentro, isso já é outro contexto. Pronto. Mas não é só cumprimento. A altura. E essa altura está a falar de eternidade. Estão a perceber? Ele agora está neste momento, mas ele vai para a eternidade. E o que é eternidade? Quer dizer, eternidade nós sabemos que é o infinito. E o que é o infinito? Quer dizer, nós entramos aqui em umas coisas que até nem vamos encontrar palavras para explicar. Mas, e fala também dessa questão aqui, do próprio altura e a profundidade. A profundidade desta graça é uma graça que vai até mais dos fundos dos infernos para resgatar o homem e levá-lo para a glorificação. Sim. Isto dá um tempo de imagem. Por exemplo, quando vemos uma imagem e vemos a imagem 2D, duas dimensões, é diferente quando vemos uma imagem a 4 dimensões. E a palavra de Deus é 4 dimensões. A outra já fala de quinta dimensão, já veio agora a tecnologia de que tecnologia, tá? 5G. 5G, pois. É uma tecnologia mais avançada que vamos ter. Sim, mas as dimensões são diferentes. A questão de pensar, por exemplo, a dimensão mais difícil de desenhar é a profundidade. Porque é muito complicado. Por exemplo, o quadro pode dizer, a imagem está a X altura, a X profundidade, mas aqui a questão é pensar, como tu estás a dizer, que a mensagem de Deus é completa. Mas repararem, ele evidencia aqui essa ideia, largura, comprimento, altura e profundidade. Profundidade é o quê? O que é que a graça, qual é a profundidade que a graça reveste? A graça de Deus foi buscar nos mais profundidade do inferno, porque é lá que nós devíamos ir. Qualquer homem, por mais miserável que é, por mais na escuridão que vive, se ele aceitar a graça vai tirá-lo de lá para trazê-lo para a luz divina. Pronto. Mas se repararem depois, ele vai terminar e conhecer o amor de Cristo, porque essa graça é associada ao amor, como lá está, que cheia de todo o entendimento. Ou seja, isto que nós falamos, isso ultrapassa todo o conhecimento humano. Mesmo aqueles que têm QI muito mais elevado, não conseguem compreender isso. Nós não conseguimos compreender essa ideia da graça. Está fora do nosso alcance intelectual de compreender. Mesmo espiritual, isso ultrapassa-nos, porque excede todo o entendimento. Mas mesmo assim, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Também nós sabemos que o apóstolo Paulo usa aqui termos muito rebuscados, cheios da plenitude de Deus. Nós nunca podemos ser cheios da plenitude de Deus. Às vezes nós estamos cheios do Espírito Santo, mas mesmo aquilo em casos momentâneos, que não se fica, porque nós quando estamos cheios mesmo de Deus e cheios do Espírito Santo, não podemos pecar, literalmente. E aqui pecado não é só fração, é omissão e muitas expectativas que estão associadas, etc, etc. Mas repararem, ele é cheio de todo o conhecimento, mas ao mesmo tempo habilita-nos que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso, lá está novamente o poder, que é de Deus, para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Esse poder que opera através de Jesus Cristo. Essa oração que o apóstolo Paulo está a fazer, com orações que nós fazemos, Deus sabe mais do que aquilo que nos vai na alma. Está a perceber? Quer dizer, e além de ele
responder muito mais daquilo que nós vamos pedindo, porque Ele conhece-nos melhor e sabe o que nós precisamos. Aquele que é poder para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E depois termina com essa grande doxologia e assim terminamos também. A esse glória na igreja, lá está novamente o conceito da igreja. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quer dizer, ele termina com esta grande doxologia de mostrar novamente que essa graça é uma graça que está associada à igreja, à coletividade, e esta coletividade remete-nos para o mesmo Pai, e este Pai leva-nos a exaltar o nome de Deus. A esse, que é o Deus Todo-Poderoso, a esse na igreja, repara, Deus só pode ser dado glória na igreja. Por isso eu estava a dizer, o conceito da espiritualidade isolado não tem fundamento bíblico. Deus só é dado glória na igreja, e essa glória na igreja é o crente predispor a fazer parte, integrar e também pôr os seus dons e talento à disposição da igreja. Nós podíamos explorar isso, mas não temos tempo. Como é que os crentes tentam fugir dessa realidade? Mas que Deus de facto nos ajude a interiorizar estas grandes verdades, e que Deus seja dada glória na igreja, não só isoladamente, na nossa vida através da igreja, porque nós também somos parte da igreja. Na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Que assim seja, assim terminamos.